porque nem o medicamento básico está chegando direito, imagina só de uma complexidade como essa. É uma pena, né? Que haja tanto desvio de recursos e a saúde acabe pagando um alto preço por conta disso. Por falar em desvio de recursos, a pergunta de ontem, a última pergunta, sempre a gente termina o programa com uma pergunta para refletir ou para você participar, foi se você acredita que a faxina da Dilma vai dar certo. E já muitas respostas chegaram no Facebook, daqui a pouco eu vou compartilhar com você. Mas antes, eu vou dar uma boa noite. Muito agradecido ao meu querido amigo Adilson Honorato, que está bem perto aqui, na Fergel, onde acontece uma grande festa da Devassa com o Gui Borato e Companhia Bela. É uma grande festa mesmo, é o mínimo que pode se falar de uma festa desse tamanho, né, Adilson? Boa noite. Tê-lo com a gente no Tempo Real. Boa noite, Domingues. Boa noite a todo o estado de Rondônia acompanhando aí o Tempo Real. Olha, afinal de contas, estamos aqui nos bastidores acompanhando o início de um festival que deve entrar, sem dúvida alguma, no calendário de grandes eventos, grandes acontecimentos aqui no estado de Rondônia. É óbvio que o evento começa por Porto Velho, mas a expectativa é de que os próximos anos ele tome maiores proporções e passe a ser realizado também em outras cidades do estado de Rondônia, a exemplo de Ji-Paraná e outras cidades que estão acompanhando o programa agora e que tem um porte elevado, que comporta um segmento de evento como esse, que recebe o principal nome da música eletrônica no Brasil e também no mundo, porque o Gui Borato é atração confirmada no evento Rock in Rio 2011 por um mundo melhor, abre a sua turnê 2011-2012, excepcionalmente aqui em Porto Velho, o que muito nos orgulha. Eu queria conversar aqui rapidamente com o Expedito Neto, que é um dos organizadores do evento. Expedito, estamos aqui já passando o som, ajustes finais, daqui a pouquinho a primeira noite do evento. Hoje, por exemplo, quem passa aqui pelo palco do Devassa Festival Music? Hoje aqui nós teremos o DJ Gaguinho, o DJ Bruno Eduardo, teremos a banda Nosso Jeito, assim como a banda Jonas Jairo, que é uma ótima banda sertaneja, e é claro a banda Paiamac também para fazer um shotzinho pra galera. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos os telespectadores e a todos que estão aqui presentes ao Devassa Festival Music. E contamos com a presença de todos vocês aqui hoje. Esse é o Expedito Neto, um dos organizadores do evento, que na realidade tem parceria com os formandos de medicina, que são os futuros médicos aqui do estado de Rondônia, fazendo o evento também para angariar recursos para a formatura, toda aquela logística que a gente já conhece. Ô Fábio, por gentileza, vamos mostrar um pouquinho o ambiente que está sendo preparado. Nesse momento ainda sendo feito ajustes, nós temos imagens aí, estão um pouco escuras porque na realidade a parte técnica ainda está ligando a iluminação, a banda Nosso Jeito passa o som neste momento e um público acima de 3.000 pessoas é esperado hoje aqui no Devassa Festival Music, na sua primeira noite. Ó Domingues, neste momento lá no palco, a banda Nosso Jeito está empolgando a galera. Daqui a pouquinho, outras atrações regionais vão passar o som, DJs e outras bandas de vários ritmos também vão estar agitando a galera. Esse espaço aqui foi reservado para transmissão da Record News, canal 58, que começa a partir das 11 da noite, com transmissão para Porto Velho e Candeias do Jamari. Domingues, daqui a pouquinho eu volto e conto mais um pouquinho do que vai ser o Devassa Festival Music. É a primeira edição, o evento sendo realizado em 2 dias. Hoje, sexta-feira, dia 26 e amanhã, dia 27. Amanhã, a atração principal, que é Gui Borato. Daqui a pouquinho tá de volta, Domingues. Muito obrigado, Adilson. Você é bem-vindo, sabe disso. E todo o pessoal da Record News também. Parabéns ao Expedito e todo o pessoal que organiza essa grande festa e que já é coroada de êxito. Agora está na hora de receber o nosso convidado. Toda noite o Tempo Real tem a alegria de receber alguém para o cafezinho de prosa e é sempre um espaço ou um momento em que a gente aprende um bocadinho mais. E aprender é bom demais, né? Cafezinho de prosa hoje com o professor Marcos Meyer. Muito bem, deixe-me sentar ao seu lado, professor Marcos. Tudo bom? Tudo bem. Seja bem-vindo, viu? Prazer estar aqui. Saiba que é uma honra tê-lo aqui com a gente. Eu sei que foi feito um esforço, um trabalho em conjunto de professores para que o senhor pudesse estar aqui nos atender. E essa consideração eu devo a todos os que se esforçaram para isso. E te agradeço também. O professor é de Curitiba, né, professor? Curitiba. Paranaense de Rolândia, mas que veio de Curitiba agora, Isso. Né? Lá estavam 6 graus e aqui eu chego a 36. Que mudança. Não foi fácil. Já dá um capítulo de livro isso aí, né, professor? Não é brincadeira. Não é brincadeira, não.
Professor, nessas suas andanças, nessas suas viagens, o professor Marcos, para você ter uma ideia, é uma das maiores autoridades no país e dá palestra sobre o tema na questão da educação e a psicologia aplicada no relacionamento entre professores, alunos, os pais, é claro, não podem ficar de fora disso, e veio a Rondônia para um evento do Sistema GEL de Ensino e Colégio Interação, que acontece amanhã, mas daqui a pouco a gente vai falar do serviço, da agenda. Agora a gente quer conhecer um pouquinho mais o professor Marcos, que vai nos falar como foi chegar a esse ponto. Como é que o Marcos Meyer, estudante acadêmico, chegou a uma carreira focada na própria educação e na psicologia, professor? Pois é, eu comecei como professor de matemática. Pois é, eu estava lendo isso aí e eu pergunto, mas um professor de matemática, que cálculo é esse? Me explica. Tem muita gente que me pergunta assim, o que tem matemática a ver com psicologia? Daí eu digo que são as duas áreas de resolução de problemas. Só que os de matemática são mais fáceis. Enquanto eu era professor de matemática, eu fui me encantando com a questão de por que alguns alunos odeiam matemática e outros adoram matemática. Exatamente. E, na verdade, fui descobrindo que a revolta contra a matemática não era contra a matemática, era contra o mau ensino da matemática. Quando você pega um professor de saco cheio, não quer nem saber de aluno, fica brigando, fica batendo boca com a criançada, aí o aluno já pensa assim, odeio essa matéria. Na verdade, não é. Ele não gosta do jeito que está sendo tratado. Então, eu comecei a perceber que a solução para gostar de matemática tinha muito mais a ver com a didática do que propriamente com a matemática. E aí eu comecei a conversar com os professores, e aí, mas por que alguns gostam e outros não? Daí eles me falavam assim, Marcos, isso aí é da psicologia, não é da matemática. Aí eu fui fazer psicologia. Aí você falou, então eu vou juntar as duas. Vou juntar as duas. Eu fui atrás da psicologia, fiz o curso de psicologia para descobrir isso. E lá os psicólogos falavam assim, a gente não sabe nada de matemática. Aí você falou, tem que juntar mesmo as duas coisas. Vou ter que eu juntar, né? Aí fui para a área da educação, e hoje eu me encanto bastante com a educação, justamente porque eu fiz aí um curso sobre uma teoria israelense que fala sobre a qualidade da interação professor-aluno. É a teoria de um autor que se chama Feuerstein. É tão difícil de falar o nome dele. Feuerstein. E ele fala basicamente o seguinte, quanto melhor for a interação professor-aluno, melhor o aluno vai aprender. Opa, é isso que eu quero. E aí fui aprofundar cada vez mais a respeito da interação professor-aluno. E aí, certamente, andando pelo país e pelo mundo, o professor Marcos Meyer começou a se deparar com essa realidade, que é cada vez maior, a do problema do relacionamento professor-aluno. Né? Exatamente. Quer ver uma coisa bem simples que acontece na sala de aula e poucos professores se tocam disso? Por exemplo, o professor faz uma pergunta em sala de aula, aí vamos ver, o Pedrinho lá responde. Tá certa a resposta, Pedrinho, muito bom. Aí, de repente, ele faz uma outra observação. Ei, quem sabe? Aí o Pedrinho, de novo, responde corretamente o professor. Muito bom, Pedrinho, tá certo. Na terceira vez que o Pedrinho responder, toda a turma já vai ficar pensando assim, odeio esse Pedrinho, esse nerd. Ou seja, a postura do professor está criando exclusão do Pedrinho e não a inclusão. Mas o que está criando? E o Pedrinho não tem culpa de nada. Né? Não tem culpa de nada, ele está participando e é justamente a participação que a gente quer. Então, o que tem que acontecer? O professor que sabe um pouco mais da qualidade da interação faz o seguinte, ele faz a pergunta, o Pedrinho responde, pá, resposta correta. Aí o professor olha para a turma e diz, que delícia dar aula nessa turma, vocês são muito inteligentes. Mas incluiu todos. Incluiu, porque daí os outros ficam pensando assim, graças a Deus que o Pedrinho está aqui, a gente ganhou elogio por causa dele. Então, é um sentimento de inclusão e não de exclusão. E justamente isso acontece porque o professor está interagindo de forma adequada, de forma diferente. Então, o professor hoje tem que ser cada vez mais especialista em gente. Não pode ficar só pensando na sua disciplina, só pensando na sua matéria. Tem que conhecer como interagir com o ser humano. E aí o resultado começa a aparecer. E há muita diferença, o senhor identificou isso, do professor que lida com essa realidade com o aluno da escola particular e do professor que lida com o aluno do ensino público ou não? É ser humano de todo jeito? Você sabe que as melhores escolas na classificação do Enem, do Exame Nacional de Ensino Médio, são escolas públicas. Agora, nós temos excelentes escolas públicas e excelentes escolas particulares. O problema é que quando a gente põe tudo num pacote só, aí a gente diz assim, o ensino no Brasil vai mal. Pô, a gente pode ensinar a Europa da aula. Nós temos aqui, didaticamente,
metodologia de ensino e tal, que pode servir de exemplo para qualquer país do mundo. Só que quando a gente coloca tudo no mesmo pacote, aí nós temos dificuldade. A gente está no IDEB muito baixo, a gente não consegue ir direito no teste da avaliação internacional de estudantes, a gente está num dos piores. Mas por quê? Porque está todo mundo junto no mesmo pacote. Então a gente pega as escolas ruins particulares, escolas ruins públicas, e aí a gente diz, está mal. Agora, se a gente pegar as boas públicas e as boas particulares, a gente está bem, muito bem, até melhor do que grandes países. Professor Marcos, muito do problema que existe no relacionamento dentro do ambiente escolar é resultado de uma sociedade que passa por uma falência em muitos dos seus valores. Né? É verdade. Antigamente, Domingos, acontecia o seguinte, o menino recebia uma bronca do professor e aí ele baixava a cabeça, ficava quieto. Isso, exato. Ia lá para casa e falava assim, recebi uma bronca do professor. Ele levava outra do pai. Por que você não respeita esse professor? Ele levava a bronca mesmo. Hoje o que acontece? Ele leva uma bronca do professor, xinga o professor, na frente da turma, xinga o professor. Vai para casa, fala para o pai que o professor deu uma bronca, o pai vai lá dar bronca no professor. Quer dizer, o filho xinga o pai também. Xinga o pai também. Então, assim, o professor... O filho xinga o professor, o pai vai lá e xinga também. Bate mais um pouquinho. Também. Então, o professor está desvalorizado, ele tá cada vez mais fragilizado na sua autoridade. Essa era a hora do pai dizer assim, o professor deu bronca, bem feito, quem manda você ficar fazendo bagunça em sala de aula? Tem que apoiar a autoridade do professor. O que está acontecendo? A família desautoriza o professor e aí o professor, com medo de problema com a família, acaba não exercendo a autoridade em sala de aula. Aí o aluno está fazendo o que quer, do jeito que quer, e o professor cada vez mais frágil, cada vez mais com medo, e aí a gente vê o que está acontecendo. Aluno brigando com o professor, aluno violento, aluno batendo no outro aluno, batendo no professor, batendo na diretora, como recentemente aconteceu. O bullying crescendo de uma maneira assustadora. O bullying está cada vez pior porque ele está encontrando outras formas de se manifestar. Antigamente o bullying era dar tapa na cara e sair correndo, né? Hoje, internet, mensagem no celular, isso aí, como é que você vai descobrir quem é que fez? Várias formas de opressão e pressão, né? Exatamente, está muito complicado lidar com o bullying hoje. Por que é uma profissão fragilizada, cada vez menos acadêmicos ou alunos desejam ser professor, ou não é por causa disso? A falta de vontade de ser professor é uma outra questão. Valorização profissional. São dois fatores, né? A falta de valorização do professor na sua carreira como profissional e salário muito baixo, claro. Então, por exemplo, eu me formei em matemática. Eu tinha convites de empresas para eu trabalhar como matemático dentro da empresa, ao invés de dar aula. E era muito melhor o salário. Mas como eu estava apaixonado pela educação, fui para a educação. Mas não fosse isso, certamente não fosse isso, eu já estava. Então, assim, os salários fora da educação são maiores, são melhores. Então, a tendência é, assim, de grandes talentos irem para lá. Agora, tem uma experiência interessante nos Estados Unidos. Tem muito professor apaixonado que não está em sala de aula, então, professor, é isso? É verdade, tem, né? É verdade, tem. Porque tem que sustentar a família. Ama a educação, mas tem que sustentar a família, não tem jeito. Fala lá dos Estados Unidos. Os Estados Unidos fizeram uma experiência muito interessante. Os melhores alunos de Harvard, que é uma das maiores universidades do mundo, são colocados para dar aula 2 anos em escolas públicas. Depois ele segue a carreira dele como forma de pagamento pelo que os Estados Unidos fez para ele poder ter feito a universidade. E o que está acontecendo? As notas desses alunos, de excelentes professores, começaram a subir para caramba. 30% maior, as notas dos alunos, 30% maior do que dos outros professores. Então, o que a gente precisa? Nós precisamos de professores melhor qualificados. Agora, quem é que vai querer se qualificar se a gente não tem um apoio, não tem retorno, não tem salário? Tem que investir melhor no professor, sim. Nós vamos continuar a conversa com o professor Marcos Meyer, é nosso convidado no Cafezinho de Prosa hoje.